fantástico, beleza? Então, o primeiro passo é entender o problema de negócio. Problema tem em todas as áreas, tem em todas as empresas, e realmente aqui é a parte do brainstorm. Você senta com a galera e você tem que tentar entender qual é o problema que você pode resolver com ciência de dados, e a forma de você se inspirar para resolver esses problemas é vendo como que a ciência de dados está resolvendo problemas de outras áreas. Então, por isso, eu trouxe aqui para você esse compilado que eu acredito ser um compilado bem bacana das mais diversas áreas, beleza? Tá bom. Agora, a gente vai passar para o segundo passo ali da construção de máquina preditiva com machine learning, que é o seguinte: a gente precisa entender se o que a gente está querendo resolver é um problema de regressão, de classificação ou de clusterização. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Vamos lá, vou te explicar agora. Quando a gente quer prever um valor, galera, um valor contínuo, por exemplo, um tipo de previsão de faturamento, você tem lá o estudo de faturamento da empresa nos últimos 5 meses e você quer fazer uma previsão de qual vai ser o faturamento do próximo mês. Então, se todo mês ele está faturando lá, sei lá, faturou 100 mil, depois 150 mil, 200 mil, você quer prever um valor. E quando você prevê um valor contínuo, você tem que se utilizar, porque você tem um problema de regressão. Olha aqui, por exemplo, outro exemplo, quantidade de vendas. Então tem lá um produto que está sempre vendendo 10, 20, 30, 25, e aí você quer saber qual é a quantidade a ser vendida, sei lá, no ano que vem. Aí você está tentando prever uma quantidade, um valor. Para isso, você utiliza isso é um tipo de problema de regressão no qual você vai entender que você vai utilizar algoritmos que tenham regressões, mas a gente já chega isso lá na frente. De antemão, você só precisa entender o seguinte: o problema que eu tenho agora é regressão ou classificação? Você já viu que regressão é quando você quer prever valores. Beleza? Fica comigo. Olha só. Agora, a gente tem um caso específico aqui com problema de regressão. Aqui a gente faz previsão de vendas, ou seja, a quantidade de vendas de determinados produtos aqui de um hipermercado com o Cat Boost. Tá aqui um exemplo para você nunca mais esquecer como que a gente pode utilizar machine learning para resolver problemas que envolvam regressão. Tá bom? Agora eu vou te dar um exemplo de classificação. Classificação é um pouco mais intuitivo. Então, prever uma classe. Se o cara tem risco A, B ou C, ou seja, uma classe A, classe B, classe C, geralmente quando tem mais de 2 classes, a galera fala que é um problema de multiclasse, tá bom? Enfim, é problema de classificação, tá bom? Ou se o cara vai ficar um inadimplente ou não, então são 2 classes aqui, é um problema de classificação. Se o paciente tem doença ou não, se ele vai ser A ou vai ser B, então isso é problema de classificação. A gente trouxe um exemplo aqui de problema de classificação bonitinho para você guardar aí, que é previsão de doença do coração, se vai ter ou não doença do coração, dadas as medidas médicas lá do problema de negócio. Beleza? Uma outra coisa que a gente faz na hora que é o terceiro passo, é olhar qual é o tipo de aprendizagem de máquina que a gente vai utilizar. Se é uma aprendizagem supervisionada ou não supervisionada. Eduardo, me explica aí o que é aprendizagem supervisionada e o que é aprendizagem não supervisionada, por favor? Claro que eu te explico. Vamos embora. Galera, a aprendizagem supervisionada é quando a gente já possui dados históricos sobre aquilo que a gente quer prever. Então, por exemplo, eu quero fazer uma previsão se o paciente vai ter ou não doença do coração. Eu tenho toda uma série histórica de pacientes que tiveram e que não tiveram doenças do coração, com todas as outras variáveis que nos ajudam a medir se o paciente vai ter ou não doença do coração. Então, dado que eu tenho esses dados históricos, eu posso utilizar esses dados históricos para construir uma máquina preditiva com aprendizagem supervisionada para fazer a previsão. Então, ele vai aprender com os dados históricos, tudo bem? A aprendizagem não supervisionada, eu vou chegar já na aprendizagem não supervisionada, mas tem um outro detalhe da aprendizagem supervisionada, que é o seguinte: a gente possui a informação do target, a classe a ser prevista. Então, são essas duas informações. A gente tem os dados históricos e a gente tem a target, aquele campo que a gente quer prever. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui, ó, se o paciente possui uma doença, eu estou utilizando informações passadas históricas de pacientes que possuíam a doença. Então, eu tenho lá a classe, né, o target. Esse paciente aqui teve essas medidas, essas medidas, essas medidas. Beleza. Ele teve ou não doença? Aí está lá marcado já. Ele teve doença. Aí o outro, esse paciente teve essa medida e essa medida. Ele teve doença? Não, aí vai estar 0. Aí a nossa máquina preditiva vai aprender com isso aqui, ó. Isso é aprendizagem supervisionada, tá bom? Eu trouxe um exemplo de aprendizagem supervisionada
no qual a gente usou o algoritmo XGBoost, beleza? Que está aqui, detecção de doença. Então, a gente já tinha informações históricas de doença de Parkinson, e aí a gente vai utilizar isso para fazer novas previsões, beleza? Agora, a gente vai para a aprendizagem não supervisionada. A aprendizagem não supervisionada é quando a gente não possui informações sobre o target, sobre a classe, né? Quando fala classe, target, variável a ser predita, enfim, é tudo a mesma coisa. Então, a gente não tem target. Então, você tem lá, vou te dar exemplos aqui embaixo, ó. A gente não tem target, pelo contrário, a gente quer prever dentro de clusters, a gente quer prever o target, como, por exemplo, grupos. Olha só que interessante. Imagina lá que a gente quer prever em qual segmento o cliente se enquadra, qual grupo ele pertence, de acordo com a similaridade entre clientes. Então, o que um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionada vai fazer? A gente vai passar vários elementos, várias variáveis, do mesmo jeito que a gente faz na aprendizagem não supervisionada, passa várias variáveis, só que a gente não tem um target. A gente vai criar o target. O que é criar o target, Eduardo? É exatamente fazer isso aqui, ó. Quando a gente joga esses valores aqui no algoritmo, ele printa para a gente, geralmente, um negócio chamado cluster. Então, imagina aqui que eu queira criar 4 grupos distintos, porque eu quero criar 4 campanhas de marketing diferentes, de acordo com a similaridade entre os clientes. Só que eu não sei de que similaridade se trata. Eu só sei que eu preciso fazer 4 campanhas para os clientes. O departamento de marketing quer fazer 4 campanhas diferentes, só que ele precisa fazer essas campanhas para os clientes que são parecidos entre si. Então, eu vou separar o meu hall de clientes. Então, se eu tenho lá, sei lá, 100 clientes, eu vou dividir esses 100 clientes em 4 partes. Ora, o cliente vai ser o verdinho, ou o cliente vai ser amarelinho, ou o cliente vai ser azulzinho, ou o cliente vai ser cinzinha. Então, o que a gente faz na aprendizagem não supervisionada é exatamente criar essa classe aqui, é criar o target. Então, a gente, por exemplo, usa um algoritmo, e o algoritmo vai exatamente printar para a gente o target, vai falar, ó, esse cliente aqui, dada esses valores aqui, ó, ele tem a similaridade aqui da galera que está no grupo dos azuis. Ah, beleza. Agora, esse outro cliente aqui, ó, dadas essas características dele aqui, ó, ele tem similaridade dos clientes que estão no grupo amarelo, beleza? E assim sucessivamente. Eduardo, tem como eu fazer assim? Por exemplo, eu quero fazer uma clusterização com três clusters, ou seja, eu quero dividir meus clientes em 3 grupos. Eu consigo fazer isso? Consegue também. Você tem um parâmetrozinho bonitinho lá, dependendo do algoritmo. Eu estou falando aqui, por exemplo, do K-means. O K-means você vai dizer, ó, eu quero criar um grupo, eu quero criar 3 grupos. Então, você já coloca o parâmetro K igual a 3, e aí você vai construir o target com 3 informações. Tudo bem? Beleza? Sacou a aprendizagem não supervisionada? Galera, é simples assim.